A ONU declarou 2011 o Ano Internacional das Florestas. A proposta é mostrar à sociedade que para uma vida sustentável no planeta é importante preservar. No Rio de Janeiro, o impacto das grandes obras e empreendimentos previstos para os próximos anos vão exigir que se compense o meio ambiente. Isso vai aumentar a demanda por projetos de reflorestamento. No programa de hoje, nosso foco vai para as oportunidades de negócios geradas com a compensação ambiental. Nos últimos 200 anos, o Estado sofreu com um processo de desmatamento. Primeiro foi a produção do café, do açúcar, da laranja. Depois foi o pasto para a alimentação do gado. E o reflexo disso se estende pelas esferas ambiental, econômica e social. Convidamos Marilene Ramos, presidente do Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, Beto Mesquita, presidente da Associação de Engenheiros Florestais do Rio de Janeiro, e Marcelo Carvalho. Nossa reportagem registrou áreas devastadas na região noroeste e no Vale do Paraíba. Vamos ver. Desse ponto, a gente pode observar um quadro comum que ocorre no Vale do Paraíba, que são esses morros desnudos, sem proteção vegetal nenhuma, onde começam a ocorrer as erosões, as vossorocas se formando. Uma área que foi aberta há muito tempo atrás. A vegetação, as matas foram retiradas para o plantio do café e com o declínio da cultura do café na região viraram pastagens, né, super pastejadas, sem o devido cuidado com fertilização, né, e com isso ocorreu a degradação dessa pastagem, né, favorecendo, uma vez que não tem a cobertura vegetal, não tem mato nos topos para segurar a força da água, começou a aparecer essas vossorocas. Daqui desse ponto a gente consegue ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vossorocas se formando devido a essa falta de proteção pela vegetação nativa. Isso é um quadro comum no Vale do Paraíba. Se você for daqui para Volta Redonda e seguir em direção a Sapucaia, você vai ver esse tipo de quadro. Esse desmatamento se repete em todos os outros municípios que visitamos, principalmente na região noroeste, onde já se fala até em desertificação. O Rio de Janeiro, Paraná e Santa Catarina já encabeçaram essa lista de maiores desmatadores do país. Como é que está o Rio de Janeiro nesse ranking hoje? Nos últimos 15 anos teve uma mudança bastante grande com relação à posição do Rio de Janeiro, né? Se há 15 anos o Rio foi o campeão, né, de perda de cobertura florestal, ainda, quer dizer, já restou muito pouco, e ele ainda assim era o que mais perdia proporcionalmente comparado com outros estados. Agora, o último levantamento, o Rio, na verdade, teve uma posição contrária. Além dele ser o que menos perde em termos das áreas que eram remanescentes, ele é um dos estados que mais está ganhando cobertura florestal por regeneração e por recuperação de áreas, né? Ainda não como um vetor econômico, mas um pouco de recuperação dessas áreas. É importante lembrar que o Rio de Janeiro, entre todos os estados que um dia tiveram Mata Atlântica, é o estado que ainda tem o maior remanescente. Nós temos cerca de 20% da nossa área coberta por Mata Atlântica, 15% em boas condições, 5% em condições não muito boas. Agora, se compararmos, por exemplo, com o estado de Pernambuco, onde só restam 2%, a cobertura do estado do Rio de Janeiro ainda é bastante razoável. Agora, precisamos aumentar. Além da própria recuperação natural, o que há de legislação para essa recuperação? Uma legislação importantíssima foi o ICMS ecológico. O ICMS ecológico, uma parcela dos recursos do ICMS é distribuída segundo uma nota verde do município. E nesta nota verde contabiliza com muito peso a questão das áreas protegidas que existem dentro do território municipal, sejam áreas federais, estaduais ou municipais. Então isso criou está induzindo os municípios a
criarem suas próprias unidades de conservação, e nós, dentro da Secretaria de Ambiente do Estado, nós temos uma política de aumentar as nossas unidades de conservação. No início de 2007, quando iniciou-se o atual governo, Sérgio Cabral, nós começamos com cerca de 118 mil hectares em unidades de conservação integral. Finalizamos o 2010 com 180 mil hectares e temos mais áreas ainda para fazer essa ampliação. A gente falou no início do programa que a questão do desmatamento está muito ligada aos ciclos econômicos. E a questão do gado hoje é completamente diferente, como é feita a criação. Fala-se mais em confinamento, então existe uma área ociosa aí para ser aproveitada. Há cerca de um ano atrás foi feito um mapeamento pela equipe do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica. Eles mapearam 9 estados para ver o que tinha de potencial para recuperação florestal. E os critérios eram basicamente não competir com a agricultura, ou seja, não se trata de substituir a área que está produzindo alimento, que está produzindo divisas para um estado por uma floresta, não era esse o foco, eles excluíram essas áreas, foram em áreas que não tinham um aproveitamento econômico efetivo ou estavam com aproveitamento econômico bastante marginal, gerando pouco trabalho, gerando pouca renda para o município, para aquela região. E, ao mesmo tempo, são áreas críticas do ponto de vista dos serviços ambientais, principalmente proteção de solos. A gente viu toda a questão das vossorocas, da erosão, então para proteção de solos e para recursos hídricos, para proteção da saúde ambiental das bacias hidrográficas. E no estado do Rio, esse mapeamento encontrou quase 1 milhão de hectares, só no estado do Rio de Janeiro, isso muito fortemente concentrado no Vale do Paraíba e no norte, noroeste e centro-norte do estado. São áreas que têm vocação florestal, elas foram floresta, perderam a cobertura florestal e são as áreas mais críticas. Eu diria que assim, se a gente pensa num programa amplo de restauração florestal, de recuperação da cobertura florestal no estado, associando isso com serviços ambientais, por exemplo, esses são os pontos quentes para investir do ponto de vista de recuperação. Isso está bem mapeado e você transforma, né, áreas que não estão gerando renda, não estão gerando trabalho, num momento onde você transforma essa realidade para uma economia de restauração florestal, você consegue transformá-las também com valor econômico. Marcelo, você tem observado uma procura maior nesses anos todos pelas mudas? Mais ou menos. Eu acho que o grande problema que a gente vive, e o Beto falou isso aqui logo no início, essa atividade ela ainda não é um vetor econômico, né? Quer dizer, é uma atividade muito marginal. Você tem diversos atores dentro desse processo que dificultam um pouco a formação de um mercado, né? Então, a gente vê isso da seguinte maneira: é preciso que se permita, né, que o mercado se instale. Da mesma maneira que a pecuária é uma atividade, a agricultura é uma atividade, o setor florestal precisa ser uma atividade. Por enquanto ele não é. Então, embora a gente trabalhe com isso já há mais de 30 anos, né, a gente não vê de uma forma espontânea, eu não vou nem dizer, porque realmente nesses 30 anos que a gente atua no mercado, a gente fez 3 trabalhos de forma espontânea, né, um a cada década, né, e sempre trabalhos muito pequenos. Então, o trabalho ele é induzido por uma questão legal, né? A questão legal é que induz a isso. Aqui no Rio de Janeiro, especificamente, mais até no município, a gente atua muito com isso, né? Por conta dessas compensações, dessa coisa toda. Aí, aqui eu vejo um aumento de demanda cada vez maior, né? Hoje posso dizer que 98% da nossa atividade ela é desenvolvida basicamente voltada para o município do Rio de Janeiro. Nós contabilizamos ano passado todas as compensações que têm que ser feitas pelos empreendedores em função das autorizações de supressão de vegetação. Nós chegamos que só pelas autorizações de supressão de vegetação que foram dadas nos últimos anos para a instalação de empreendimentos que tiveram que fazer alguma supressão de vegetação, nós temos aí 5 mil hectares para serem reflorestados. 5 mil hectares, colocando 2 mil mudas por hectare, nós estamos falando aí de 10 milhões de mudas. Mas, de fato, existem outros entraves, né? Então, existe já o dispositivo legal
para induzir, para criar uma demanda grande, mas existem outros entraves, como, por exemplo, a questão do acesso à terra, porque o empreendedor, ele, em geral, ele não tem a terra onde plantar. Então, ele tem que ter temos que encontrar meios de fazer esse acordo entre quem tem que plantar e quem possui a terra e superar esses entraves burocráticos, legais, para fazer isso. Eu fiz há pouco, comentei sobre duas políticas, né, que eu até erradamente falei que eram políticas que permitiam o aumento da cobertura. Na verdade, elas preservam a cobertura vegetal, o ICMS verde e a política de ampliar as unidades de conservação. Agora, na parte de aumentar a cobertura vegetal, o Beto se referiu há pouco à questão do pagamento por serviços ambientais. Nós já temos aqui no estado as primeiras experiências ali na bacia do Guandu, do Rio Piraí, de fazer esse pagamento por serviços ambientais, onde o proprietário rural, se ele reflorestar ou se ele isolar a área para propiciar a regeneração natural, ele recebe um pagamento. Nós estamos começando a experimentar esse tipo de mecanismo para aumentar a cobertura vegetal aqui no estado. Grandes obras exigem compensação ambiental. Você vai saber mais sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Obras como o Complexo Petroquímico Comperj, a implantação do trem-bala e do arco metropolitano, assim como o recém-construído Complexo Siderúrgico do Atlântico, estão exigindo investimentos de reflorestamento na ordem de bilhões de reais. Presidente, como funciona a compensação ambiental no Estado? A compensação ambiental ela é estabelecida pela Lei da Mata Atlântica. Então, quando existe um empreendimento, vai se instalar numa área onde é necessário fazer alguma supressão de vegetação, o empreendedor ele fica obrigado a replantar de 2 a 5 vezes a mesma área que ele suprimiu. Então é isso que em cada licenciamento que exige supressão de vegetação, esse valor é estabelecido e isso fica numa contabilidade para que nós possamos cobrar do empreendedor. Ele só recebe a sua licença de operação, só finaliza o seu processo de licenciamento o dia que ele comprova que ele tenha feito esse plantio. Esse plantio, inclusive, tem que ser feito na mesma bacia hidrográfica onde foi feita a supressão de vegetação. Então, a gente entra naquele problema que a senhora falou no bloco anterior, de encontrar terra disponível também para fazer isso. Exatamente. Essa é uma dificuldade. Terra e também a questão das mudas. Marcelo sabe disso. Eu acho até que, no meu entendimento, há uma certa benevolência, né, com o empreendedor, uma vez que ele procura a área efetiva que ele precisa utilizar, mas ele não procura a área adicional que ele precisaria para compensar. Então eu acho que o Estado às vezes assume uma condição muito paternalista com o empreendedor, porque chama para si uma responsabilidade e isso acaba criando um problema para o próprio Estado. No momento que você tem um grande complexo em implantação, como é o caso, por exemplo, do Comperj. No caso do Comperj especificamente, a área adquirida é muito maior do que a área de efetivo uso. Isso vai permitir que todo o trabalho de recuperação se dê dentro da área do Comperj. Então eu acho que essa filosofia deveria nortear todos os grandes empreendimentos. Porque um grande empreendimento, como o caso da CSA, por exemplo, que tem uma área lá de 9 milhões de metros quadrados, você tem os 9 milhões de metros quadrados e a gente fica, às vezes, às voltas de buscar áreas para eles compensarem. Não, mas aí tem duas dificuldades, né, Marcelo? A primeira é o seguinte, é que muitas vezes, você vê o caso da CSA exatamente, ele está ali confinado entre 2 rios, o manguezal e uma rodovia. Então, não há ali como ele encontrar uma área adjacente ao empreendimento. E, por outro lado, tem uma questão que o empreendedor, ele coloca que ele quer plantar e tal, mas ele não quer ter a propriedade daquela área para o resto da vida. Então, ele tem que plantar, tem que fazer a manutenção, porque não basta plantar. Né? A gente sabe que do que planta, se não mantiver... se for uma área que permaneça, o que sobrevive é muito pouco.
Então tem essa dificuldade. Mas eu concordo com você que está faltando da nossa parte, e eu estou aqui me comprometendo que nós vamos apertar essa questão, porque é muita autorização de supressão de vegetação que hoje está pendente, e o empreendedor muitas vezes fica ali à espera que o Estado vá lá resolver o problema dele de área. Ele tem que encontrar a forma de fazer. Eu acho uma coisa importante, que aí sim pode ser uma função, eu diria, de Estado, não necessariamente do poder público, mas, por exemplo, esse mapeamento do pacto já é uma ideia para isso, que é sim indicar as áreas prioritárias. Porque também, se fica apenas ao critério do empreendedor, pode ser que ele vá fazer um efetivo trabalho de recuperação, mas numa área que, do ponto de vista ecológico, do ponto de vista dos serviços ambientais, não faça muita diferença. Exato. Então é importante sim que o Estado tenha, indique, não exatamente qual a área você vai implantar aqui, mas possa ter um mapa de áreas prioritárias, possa estabelecer diretrizes aonde aquela restauração florestal deve acontecer. Né? Tirar o maior retorno. Eu acho isso assim, fundamental, porque se você raciocinar que, uma vez que você tenha isso mapeado, para um empreendedor num projeto de bilhões, né, a aquisição de uma área num determinado local que seja de prioridade do Estado, não vai fazer no projeto dele é irrelevante. E ele cumpre uma condicionante facilmente. Sem problema nenhum. Sem que o Estado chame para si uma responsabilidade que, na realidade, ele não tem. É interesse do Estado que aconteça o desenvolvimento, é interesse que esse desenvolvimento tenha sustentabilidade, mas é interesse também que o empreendedor entenda que ele tem um papel que vai além da atividade dele. Ele não precisa ter, no projeto de recuperação, uma atividade fim, porque ela não é. Mas é importante também que ele entenda que ele tem que contribuir de uma maneira mais efetiva. E no momento que tem uma definição dessas áreas prioritárias, abre-se também a possibilidade do dono da terra ver aquilo como uma oportunidade, né? Exatamente. Fecha A questão aí delicada, onde nós temos um empreendimento e na mesma bacia nós temos uma unidade de conservação, nós procuramos até oferecer áreas, porque, por exemplo, um parque que foi criado. Perfeito. Esse parque não teve toda a sua área ainda desapropriada pelo Estado. Aliás, muito pouco das áreas das unidades de conservação integral foi totalmente desapropriada pelo Estado. Então, nós procuramos oferecer dentro dessas unidades áreas que são do interesse do Estado, onde o potencial ambiental desse plantio é maior. Agora, temos um problema, é que se não é dentro de uma área desse tipo que está sujeita à desapropriação pelo Estado, onde o preço vai ser estabelecido de uma forma, digamos, mais justa, o que pode acontecer é que cada vez que um grande empreendedor busca uma área para comprar, quando uma Petrobras ou qualquer empresa do Grupo X surge na região, os preços imediatamente quintuplicam, se multiplicam e de fato aí eles voltam e dizem, olha, para nós ficou difícil porque o preço antes era esse e agora estão nos cobrando um valor muito maior. Então tem uma dificuldade aí também, que é um grande entrave. Acesso à terra para plantar e a questão da produção de mudas, que o Estado do Rio de Janeiro é deficitário em termos de... É até uma contradição. O Marcelo, que produz mudas, diz, olha, eu não produzo mais porque não tenho demanda estabelecida. Mas, por outro lado, muitos desses empreendedores se queixam que vão fazer, às vezes, o plantio com mudas que vêm de outro estado, de outra área, que às vezes, sem as condições adequadas, né? Porque o Rio de Janeiro tem uma produção de mudas ainda muito baixa, e isso também é um entrave que nós precisamos resolver, a questão dos Falta criar o que a gente chama de cadeia produtiva da restauração florestal, né? Que vem desde a coleta de sementes até o plantio e a manutenção das áreas. Você comentou a questão de supressão de vegetação e o desafio de ter áreas para isso. Eu acho que um ótimo exemplo que a gente está começando aí agora a tirar do papel do carbono, né? Quer dizer, o parque de carbono no Parque Estadual da Pedra Branca é um caso que eu acho que é bastante emblemático. Primeiro porque ele trata de uma compensação que não é a supressão, mas sim uma compensação, por exemplo, de emissões de gases de efeito estufa. E em tempos de mudança climática, de necessidade de adaptação das grandes cidades para eventos climáticos mais extremos, é uma boa oportunidade.
Mas foi um indicativo do Estado, quer dizer, o Estado pegou uma área numa unidade de conservação, 1.300 hectares que não tem como se recuperar naturalmente por conta das condições naturais, do impacto histórico daquela área, e coloca essa área à disposição de empreendedores que precisam compensar tanto a supressão, mas também especialmente a ideia de florestas que crescem retirando carbono da atmosfera, e transforma isso numa oportunidade de trabalho e renda para comunidades locais. Eu acho que esse começa a ter um gancho onde você vai ampliar isso. Agora, o Marcelo colocou uma coisa que é importante, isso tem que se disseminar para o Estado como um todo. Tem que ser um negócio. Tem que virar um negócio, tem que virar uma cadeia produtiva. Enquanto não for um negócio, quer dizer, porque às vezes você vê o seguinte, você não vê uma ação de marketing verde com relação à produção de leite, você não vê com relação à agricultura, mas nessa área, infelizmente, a gente já se viu que é uma coisa que sensibiliza a população. Então eu tenho acompanhado isso muito de perto, e você vê anúncio de grandes empresas, entendeu, falando que está fazendo, e a gente não vê acontecer, entendeu? Porque não é um negócio, ainda não é um negócio. Essas ações são ações importantíssimas, mas elas são muito pontuais, porque é preciso que tenhamos viveiros, é preciso que tenhamos mão de obra para fazer os trabalhos, é preciso que se estabeleça um programa de manutenção do que foi feito. Critérios específicos. Exatamente, porque senão a gente vai ficar nesse negócio o tempo inteiro, né? Eu vou voltar até um pouquinho aqui e vou colocar assim, na hora que você faz um estudo de impacto ambiental para a implantação do empreendimento, eu até hoje não vi ninguém muito preocupado em efetivamente aquilo aconteça. Diz que é preciso que se faça, entendeu? Tem o discurso, mas não tem a prática, né? Apesar de todas essas dificuldades que a Marilene colocou, e eu entendo isso perfeitamente, eu acho que fora da unidade de conservação, a gente também precisa ter nisso uma atividade para o homem do campo, né? Ela é uma atividade geradora de renda, entendeu? E uma coisa significativa, né? Então eu acho que a gente tem que caminhar por aqui. Isso tem que virar um negócio. No próximo bloco você vai conhecer um viveiro que vem dobrando a produção a cada ano. A gente volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Nossa reportagem visitou um viveiro em Silva Jardim que produz 3 milhões de mudas por ano e gera 120 empregos. Vamos ver. Nós visitamos esse viveiro de mudas de Silva Jardim. São 750 hectares produzindo 3 milhões de mudas ao ano para reflorestamento e mais 4 milhões para projetos paisagísticos. Além de estar localizada numa área de Mata Atlântica, foram plantadas diversas espécies para garantir a produção de sementes. Essa área aqui é uma margem do rio, que aqui nós temos algumas matrizes. Aqui nós temos canjerana, tem óleo copaíba, tem vinhático, tem caingá, nós temos monjolo jacaré, tamarindo de boi, canela. Aqui tem várias espécies que são de reflorestamento, são tudo nativas. Essas árvores são tudo árvores nativas da nossa região. Seguriri, a área de Restinga e as nossas matrizes. E essa área aqui, ó, é tudo área de Restinga, são matrizes também de Restinga que a gente plantou aí para a gente ter as nossas próprias matrizes. Essa árvore é uma das matrizes que ela é conhecida como conde do mato ou araticum. Ela dá um fruto que quem come muito isso é o mono cavoeiro, ou o muriqui, que é conhecido. Então aqui nós temos várias matrizes que foi a gente mesmo que plantou. No futuro a gente começar a colher as sementes das nossas matrizes. Aqui é o viveiro, onde que as mudas ficam aí esperando para ser vendida para fazer replantio de área degradada, reflorestamento. Isso aqui é a nossa área de compostagem, que são restos de poda de madeira que a gente faz trabalho de supressão, poda em cidade. Aí a gente pica todo o material e a gente traz para cá poder fazer a compostagem. Ele já está pronto para ser consumido, que a gente usa para fazer a compostagem para encher, para usar nas plantas. Vendo? Seu produto final. O produto final fica assim. Parece uma terra, mas não é. Isso aqui tudo é resto de madeira. Tudo é matéria orgânica.
Aqui é a casa de secagem do beneficiamento de semente. Elas ali agora estão beneficiando uma espécie chamada aricurana, que é da Mata Atlântica, que poucas pessoas vão ter essa semente, que essa ocorre muito na nossa região aqui. Isso aqui é uma espécie chamada aroeira, ela é da Restinga, também é conhecida como pimenta rosa, ela é muito usada na Europa, na culinária europeia. Aqui é a câmara fria, que a semente, depois que ela é beneficiada, ela vem para aqui para ela ficar armazenada, aguardando o período do semeio. Aqui é o setor de vasos. Depois de alcançarem 1,5 m a 2 de altura, essas árvores serão replantadas, mas aí não mais como reflorestamento, e sim na área urbana. A gente realmente tem um prazer muito grande de trabalhar com isso. Eu comecei a fazer esse trabalho mais ou menos em 1986. Eu acreditava que num determinado momento as pessoas iam ter que se voltar para isso, elas precisam se voltar para isso. E não tem muita bibliografia, né, sobre isso. A gente tem hoje um volume de informação muito grande, tem levado universidades lá para poderem acompanhar esse trabalho nosso. E é uma coisa que a gente faz, hoje eu te digo que com certeza a gente só faz porque a gente gosta muito disso e porque a gente encontrou um nicho de mercado que permita que a gente continue investindo nisso, né? Quer dizer, a gente tem um problema muito grande das coisas serem feitas de surpresa. Então é comum você pegar um empreendimento e de repente um empreendedor que chega para você e pergunta assim, se tem 1 milhão de mudas para vender, né, como se semente tivesse na esquina e a produção fosse uma coisa que você rapidamente conseguisse implantar. Não é assim que funciona. Falta um planejamento, falta um pouco mais de consciência das pessoas com relação a esse tipo de atividade. É preciso que as pessoas entendam que isso depende de um planejamento prévio, né? Seria muito bom se a gente pudesse produzir, né, com um destino certo. Não acontece isso. Lá, às vezes, a gente pega uma determinada espécie, uma determinada matriz, que a gente colhe semente num ano, fica 5, 6 anos sem colher de novo. Então é um processo que eu não posso interromper, eu tenho que colher, né, eu colho direto, nós somos totalmente verticalizados, desde a marcação da matriz até a colocação da muda no campo, né, e a gente vê que isso é um negócio assim sustentável, né? A gente já levou universidades lá, e a colocação era exatamente essa. A gente está acostumado a ver problema. Ali a gente tinha uma solução, né? E uma solução que a gente acha que está dando certo. A Secretaria do Ambiente fez um levantamento, um diagnóstico dos viveiros no estado do Rio de Janeiro. Qual foi o resultado? Na verdade, a gente teve uma parceria, né, da Secretaria do Ambiente, o INEA, o Instituto Bioatlântica e o Instituto Terra. E fomos atrás de conseguir entender, quer dizer, tirar uma radiografia de como é que é a situação atual do setor de produção de mudas no estado. Nós encontramos 70 viveiros, quer dizer, assim, o Biovert é o maior viveiro que foi localizado, com a capacidade de 50% das mudas da capacidade, mas tem uma capacidade hoje de cerca de 10 milhões de mudas de produção ao ano. Mas essa é uma capacidade instalada, não é necessariamente uma capacidade efetiva de produção. A grande parte dos viveiros, eles têm problemas eles estão produzindo poucas mudas, eles não têm uma qualificação de mão de obra adequada, eles não têm registro. São viveiros ainda informais, mesmo viveiros de órgãos públicos. Quer dizer, esses 70 viveiros, incluímos tudo. Quer dizer, tem viveiros de grupos comunitários, viveiros de pequenos agricultores, viveiros de prefeituras, viveiros do próprio INEA, né? Então a gente tem aí um conjunto de viveiros. Mas falta a esses viveiros tecnologia de produção, falta todo o esquema organizado e planejado de coleta de sementes, de suprimento de sementes, né? E falta, aí entra a questão de tentar juntar a cadeia produtiva. Acho que esse é o maior desafio que nós temos, né? Se a gente pegar aqui essa década que a gente pode chamar de década de ouro, né? Para parafrasear a medalha de ouro da Olimpíada, mas é de fato uma década de ouro para o estado do Rio de Janeiro, não só para a cidade, mas para o estado.
e do ponto de vista, a gente combinar o verde com esse ouro, eu acho que a gente tem aí uma década bastante promissora, mas nós precisamos nos preparar para aproveitar esse potencial. Por enquanto, é só um potencial. É como se fosse a semente de uma árvore. Até ela virar uma árvore, a gente vai precisar fazer coisas, e aí envolve políticas públicas, envolve crédito, envolve programas de qualificação, envolve tentar juntar os diferentes setores. Quer dizer, os empreendedores, esses que estão demandando e que estão recebendo demandas de compensação ambiental, condicionantes de licenciamento, precisam se preparar melhor, se planejar melhor para poder chegar nesse mercado de maneira mais organizada, até para você poder encomendar mudas com 6, 7, 8 meses de antecipação. Porque boa parte dessas demandas, elas são anteriores. Os empreendedores sabem que vão ter essa demanda, mas esperam para a última hora ver como é que resolve o problema. E acabam ou comprando mudas em outros estados, e aí você traz uma série de problemas, desde espécies inadequadas, ou às vezes a espécie é a mesma que ocorre aqui, mas a genética adaptativa da origem daquele material não é adequado, ou você começa a importar problemas de doenças. Nós temos hoje problemas de nematóides, por exemplo, atacando mudas e que estão se disseminando no estado, vindos de outros estados que não aconteciam aqui. Então, eu acho que o desafio de formar essa cadeia produtiva, primeiro qualificar os coletores, os produtores de muda e a mão de obra para os plantios. Ter um mapeamento específico dessas áreas para que possa se orientar aonde esses reflorescamentos vão ser feitos com um resultado ambiental mais positivo e mais específico. E, por outro lado, organizar, cobrados desse potencial mercado consumidor, de promotor de restauração florestal, que eles se organizem melhor até para poder começar a ter uma lógica de uma cadeia produtiva. Isso é negócio. Em relação ao financiamento, hoje existem linhas de crédito ou não? Não, não tem nada. A gente trabalha basicamente com capital próprio. Você não tem, inexiste uma linha de financiamento própria para isso. A dificuldade que a gente tem para qualquer tipo de financiamento nessa atividade, eu diria que é praticamente impossível você conseguir recurso para desenvolver esse processo. Todo o trabalho que a gente desenvolveu até hoje foi feito com recurso próprio, sem nenhum tostão de financiamento, porque a gente não entende, eu acho que falta uma cultura, Na realidade, falta uma cultura nessa área. Agora, a própria demanda pode ser uma forma de financiamento, O que a gente precisa pensar, talvez, aquela ideia do Impreflor, quer dizer, o Marcelo tem ajudado bastante a gente a pensar um programa de qualificação e de empreendedorismo na cadeia produtiva. Onde você começa a pensar, primeiro em termos de qualidade, promover a qualidade e promover a noção de empreendedorismo desses viveiros e desses coletores de semente. E segundo, começar a treiná-los nessa ideia. Então, um dos elementos do programa que a gente está constituindo, desenhando, estamos conversando com o BNDES, estamos conversando com o Estado para ver como é que a gente junta forças para implantar um programa como esse, que seja uma ação estruturante. Porque tem uma demanda de mercado. É preciso crédito? Sim. É preciso qualificação? Sim. Então a gente começa a apontar as ações estruturantes, trabalhar, por exemplo, ajudar esses pequenos viveiros a montar seu plano de negócio. Como é que ele se posiciona nesse mercado? Como é que ele se qualifica para esse mercado? Agora, é importante também ir atrás de políticas públicas e de crédito, de linhas de crédito específicas que pensem a economia da restauração no prazo que a restauração tem, que não é igual ao da agricultura. Então vamos para essas propostas no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco, que política e economia caminham juntas. A oportunidade aberta pelo reflorestamento é enorme, não só para quem produz mudas, mas para quem tem terreno, por exemplo. Vamos continuar, na verdade, conversando sobre o bloco anterior. O Beto apontou uma série de caminhos aí para tornar essa questão da compensação ambiental um negócio de fato. O que está acontecendo agora e o que você acha, assim, na sua opinião, que é necessário em termos de legislação, por exemplo, para apoiar esses projetos? Eu acho que em termos de leis, nós temos duas leis que são bastante claras e que ajudam a fomentar do ponto de vista de demanda para a restauração. Primeiro, o próprio Código Florestal. E aí nós temos um desafio pela frente. Quer dizer, o nosso Congresso Nacional está discutindo a revisão do Código, partindo de uma premissa de que precisa reduzir as áreas a serem protegidas. E eu acho que essa é uma visão burra. Quer dizer, a gente até precisa, de fato, o Código Florestal brasileiro precisa se modernizar, ele precisa ser aperfeiçoado. O Código atual não é bom. Agora, ele não é bom não porque ele cause empecilhos para a agricultura.
A agricultura brasileira, os problemas da agricultura brasileira são outros. Não é a legislação ambiental, são outros. Né? São problemas de produtividade, de baixa capacidade de produção, principalmente na pequena e média agricultura. Né? Os problemas são outros. Agora, a gente precisa transformar o Código Florestal num vetor de desenvolvimento econômico pela própria floresta. O mercado, a compensação das áreas, na medida que tem proprietários que precisam ter floresta nas suas áreas, mas ainda não tem, e ao invés de você pensar assim, não, o agricultor é quem vai tirar do bolso dele para recuperar aquelas áreas. Não, nós podemos combinar essas demandas da indústria, essas demandas de políticas de compensação com a compensação e a recuperação ambiental das áreas nas propriedades. Das reservas, a questão da reserva legal, que esse assunto que o Beto está se referindo. Hoje, por exemplo, nenhum licenciamento sai numa área que seja rural ou que pode até ter passado a ser urbana, mas tenha sido recentemente transformada em área urbana, sem a devida averbação da reserva legal. E junto com a averbação vem a obrigação, inclusive, de recuperar essas áreas. Então, quando você combina a necessidade que o empreendedor tem de plantar com a necessidade do proprietário das áreas de recompor sua reserva legal, os 20% da área que é aqui para o nosso bioma, surge essa possibilidade de negócio, né? Vira um jogo de ganha-ganha. Criar, todo mundo sai ganhando nessa criar um mercado. Isso aqui, eu acho isso, eu concordo inteiramente, tanto com o Marcelo quanto com o Beto, que enquanto foi apenas um desejo dos ambientalistas, nada vai acontecer, como muito pouco aconteceu até hoje. Tem que ser, de fato, uma atividade econômica importante, um segmento importante aqui no Estado, e para aí sim isso funcionar. E nisso, eu acho que essa meta colocada para as Olimpíadas do plantio de 24 milhões de mudas para compensar as emissões de toda o nosso projeto olímpico até a própria realização das Olimpíadas em 2016 é um fator importante para gerar essa demanda. Então, nós não vamos fazer parte desse plantio, cerca aí de 4 milhões, está previsto para acontecer no próprio município do Rio de Janeiro. Mas os outros 20 milhões vai acontecer em todo o estado. Então, é uma oportunidade de negócio em todo o estado. Pode acontecer em áreas públicas, em parques e em áreas privadas também. Todo tipo de área. Está se abrindo aí uma perspectiva, né? A questão agora é pavimentar esse caminho e não criar essa sustentabilidade para o próprio mercado, né? Não ser também algo que precise sempre de um financiamento para manter. Não, tem que preparar. Eu acho que a gente tem visto um caso, a gente tem trabalhado no sul da Bahia, por exemplo, e tem uma cooperativa de reflorestadores de Mata Atlântica que a gente ajudou a criar lá, e é muito interessante, quer dizer, hoje essa cooperativa assim como o Viveiro lá em Silva Jardim é o maior empregador do município, essa cooperativa lá no município de Porto Seguro, ela está no município de Porto Seguro, que é um município de desenvolvimento do turismo bastante forte, mas ela está fora daquele eixo do turismo, ela está em 2 povoados, em 2 vilarejos. Essa cooperativa hoje é a maior fonte de renda daquele povoado, ainda tendo a questão do turismo na vila. Então, a gente começa a perceber exemplos onde reflorestamento e restauração florestal efetivamente podem ser vetores de desenvolvimento, podem ser vetores de geração de trabalho, de renda para os grupos locais. Mas aí entra exatamente a parte da capacitação, né? Essa ideia da cooperativa, ela é importante, mas ela não é suficiente, né? Quer dizer, dentro de um mercado regido por leis e regras sociais e ambientais, muitas vezes você foge um pouco desse processo e aí você acaba gerando uma competição desigual, né? Porque quem está legalmente estabelecido, pagando todos os seus impostos, recolhendo todos os seus tributos, essa coisa toda, acaba sendo muito prejudicado com relação a isso. E você não cria uma cultura generalizada. Então, se você pega hoje, por exemplo, os grandes empreendimentos que a gente tem em implantação no Rio de Janeiro, pouco ou nenhum deles criou nenhum tipo de incentivo para que no seu entorno se criasse alguma coisa no sentido da recuperação. Então, é muito comum hoje um grande empreendimento, dentro do seu processo de construção, ele cria um viveiro, entendeu? Mesmo sem nenhum cacuete com relação a isso, nenhuma cultura com relação a isso, entendeu? Ele simplesmente abre um processo licitatório, vai ao mercado e busca alguma coisa que você não sabe o que é. O Beto falou do diagnóstico aqui.
Nós temos 70 viveiros para o estado inteiro, né? A maioria informal. Vai buscar isso aonde? Né? Então, se você tem, e as grandes empresas elas têm a vantagem do capital, né? Então elas poderiam criar no seu entorno ou próximo a si um mercado pujante. Esse mercado começa, permite que isso comece a se disseminar. E exigir qualidade, exigir formalidade desse mercado. Exatamente isso, entendeu? E na hora que o cara vai lá e fala assim, não, eu não quero isso, deixa que eu vou fazer o meu viveiro aqui, ele alijou do mercado um sem número de trabalhadores que poderiam estar começando uma atividade que poderia estar gerando a cultura que a gente precisa dentro dessa área. Mas para isso, para ambos, eu tenho uma boa notícia, que nós vamos regulamentar a questão dos plantios, fazer toda a especificação técnica de como esses plantios têm que ser feitos. Né? Origem de muda, a diversidade das mudas que têm que ser replantadas, excelente. Os critérios, né, todos técnicos e de plantio e de manutenção, para obrigar a criar uma especificação de trabalho onde vai exigir por parte do empreendedor a devida qualificação, trabalhar com quem tem a devida qualificação técnica. Técnica. Possa ficar ali, naquele polo, naquela região. Exatamente. E não que seja feita uma coisa feita aí a galega, com um número de espécies reduzidas, né? Pouca variedade, só baixa plantando diversidade. sem fazer a manutenção. Ou mudas, como você disse, que vêm de fora e que trazem às vezes mais problemas do que soluções. Então, esse trabalho vai ser regulamentado, o Estado de São Paulo já o fez, nós vamos baixar uma regulamentação aqui, está em discussão, não é uma coisa feita só pelo INEA ou pela Secretaria do Ambiente sozinho, mas sim com todo esse fórum de técnicos e entidades que trabalham nesse meio aqui no Estado. Fluminense já teve, inclusive, esse assunto já passou por lá. Isso. Então a gente precisa, isso é uma das metas agora para o primeiro semestre ainda, a gente ter essa regulamentação para dar mais profissionalismo a essa área. Terminamos então o programa com uma boa notícia. Infelizmente a gente chegou ao fim. Obrigada, Marcelo, obrigada, Marilene, obrigada, Beto, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é um programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br e pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.